Às vezes eu estava lá no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa, atendendo no PNAR, que a gente chama, que é o pré-natal de alto risco. E atendendo mulheres e mulheres com diversos problemas, principalmente pressão alta e diabetes gestacional, que são os altos índices durante a gestação, né? E teoricamente são problemas simples que a gente consegue resolver com a ajuda da própria paciente. E às vezes chegava para mim uma mulher que estava completamente sem controle da diabetes, da glicemia dela, e eu perguntava por que isso estava acontecendo, né? Como ninguém perguntou para você, ninguém anotou no seu cartão aqui de pré-natal, não tem nenhum dado, né? E ela simplesmente falava, não, porque já tem uns 4 meses que eu fui diagnosticada, quando eu estava no posto lá da minha cidade, e me referenciaram para cá, já estou há 4 meses esperando a consulta, e nesses 4 meses que ela estava esperando a consulta, ninguém continuou acompanhando ela. Quer dizer, como isso aconteceu? Apesar da gente ter tudo muito sistematizado e muito bonito, né, muito pesquisado, muito organizado, tem gente que simplesmente não alcança ali onde a gente está para ajudar. Então, o que será que a gente pode fazer nesse ponto, né? Bom, eu sou Michele Garcia, eu sou colombiana e eu cheguei no Brasil em dezembro. Eu cheguei com a expectativa de melhorar o meu português e ter uma experiência de vida aqui no Brasil. Graças a Deus eu já tinha umas amizades aqui de Belo Horizonte que fizeram a minha experiência muito linda. Aí eu decidi ficar em uma cidade perto de Rio de Janeiro, que é Búzios. Aí na primeira semana eu consegui ter um emprego, uma pousada. Foi um pouco difícil para mim porque como eu morava lá na pousada, às vezes o gerente da pousada queria que eu trabalhasse 24 horas. Aí eu falei com um colega de trabalho que me falou que ele tinha uma vaga no apartamento dele. E eu achei legal. No momento que ele me falou, eu achei, para mim foi uma benção de uma pessoa ter aberto as portas da casa dela para eu morar. Aí na primeira noite que eu cheguei, eu deixei as minhas coisas, estava com uma mala de 25 quilos, bem pesada, com todas as minhas coisas. Eu arrumei, como eu estava muito cansada, eu fui dormir. Aí quando eu acordei no meio da noite, eu tinha as minhas calças nos meus joelhos, ele estava me tocando as minhas partes íntimas. E para mim foi muito difícil aquele momento, porque eu estava sozinha, no meio de um lugar que eu apenas estava conhecendo, sendo abusada por uma pessoa que eu achava que estava me ajudando e vivendo de novo uma experiência de ser abusada, porque já tinha acontecido muitos anos quando era criança. Então, eu só pedi para os meus guias espirituais e para Deus que me deram a força de ter uma reação boa, porque se você reage do jeito que não é, a história pode ser muito pior. Então, eu só falei para ele que, por favor, me respeitasse. Eu até falei para ele que eu não gostava de homem, só para tirar aquela sensação dele de desejo, ou sei lá, porque ele fez isso. Ele me falou que ele estava bêbado, mas essa para mim não é uma justificação para fazer o que ele fez. Meu nome é Rafaela Cadar, sou administradora, trabalho no setor de construção pesada e é um setor dominado por homens. Muitas vezes eu me pego em reuniões que eu sou a única mulher. Sempre quando eu me sento com clientes, fornecedores, eu sofro com pessoas não me levando a sério. Isso se dá ao fato de eu ser jovem e principalmente por ser mulher. Eu acho que a renovação política tem que dar uma força à igualdade salarial das mulheres, as mulheres têm mais posição de chefia, porque no Brasil as mulheres elas têm mais escolaridade que os homens e mesmo assim nós recebemos apenas 76% do salário deles. Meu nome é Tatiana, sou presidente da Associação do Bairro aqui do Jardim das Américas em Nova Lima e sou bibliotecária também numa escola particular. Porque eu enfrentei um desafio muito grande, que eu fui mãe com 22 anos de idade. Tinha acabado de passar na Federal e descobri que estava grávida. E contei muito com a minha família, quando ela tinha 1 mês de idade, que eu voltei a estudar. Mas sofri preconceito aqui na cidade de estar grávida, de não ser casada. Foi um desafio muito grande, porque ou eu era mãe ou eu tinha uma profissão. E eu decidi as duas coisas. Então, para sair daqui de Nova Lima, ir para Belo Horizonte, que era o campus dela lá na Federal,
uma distância gigante para deixar ela muito tempo sozinha. E eu não tinha esse apoio paterno, né? Hoje eu agradeço muito a minha família, a minha mãe, que praticamente assumiu ela para mim esse tempo todo, porque senão eu não teria minha profissão, que foi o primeiro curso de graduação que eu fiz e me deu a possibilidade de fazer outros cursos. Fiz pedagogia depois, gosto muito, trabalho na escola, gosto muito da parte de educação, então foi esses desafios que eu tive que vencer, tanto preconceito também que eu tive que vencer, para hoje eu ser o que sou, né? Bom, meu nome é Ana Paula Andrade, sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, na Faculdade de Educação. Já há um tempo eu tenho visto no meio acadêmico um machismo muito grande, uma imposição, inclusive na Faculdade de Educação, que a maioria são mulheres. Inclusive, ano passado, a gente realizou o primeiro colóquio Mulheres da Faculdade de Educação da UENG. O machismo ele perpassa nas instituições desde os porteiros. E a gente teve um caso ano passado na faculdade que o porteiro, a aluna esperava a van para ir embora, era 10h45 da noite, numa região central de BH, perigosa, e ele simplesmente queria expulsar a aluna, né? Os porteiros estavam expulsando as alunas da faculdade, fechando, porque ele queria se sentir seguro dentro da faculdade. Então, são questões que perpassam o dia a dia das mulheres. A gente tem que olhar muito, a gente não precisa de mais leis, a gente tem leis, a Lei Maria da Penha ela já existe. O problema está que a gente vive um machismo estrutural, a gente vive um racismo estrutural, está nas estruturas da sociedade certas questões que não são colocadas em ações. Então, no norte do Brasil aconteceu um fato recente que a filha foi para a delegacia denunciar o pai e o delegado vira e fala: ah, porque sua mãe não foi uma boa esposa. Cara, não foi uma boa esposa, então ele pode fazer o que ele quiser. Então, aonde que a gente vai ter sentir segurança se a gente não está protegido pela lei, pelo delegado, pela polícia? Olá. Meu nome é Amanda, eu tenho 31 anos. Então, quando eu tinha 15 anos, né, em 2002, eu estava para fechar o ensino médio. E aí apareceu então um tumor no meu cerebelo e provavelmente iriam ficar algumas sequelas das quais eu teria que conviver com essas sequelas. E aí eu me desesperei na hora, porque é muito difícil nessa sociedade, naquela sociedade que a gente estava, já ser mulher, ainda mais deficiente, pior ainda, né? E eram vários obstáculos, eu não tinha nem fechado a escola, e eu tinha planos de fazer uma faculdade, e eu vi isso tudo, então, indo para água abaixo, né? E aí, com a ajuda do telecurso, eu consegui fechar a escola. E não foi fácil, porque lá na escola mesmo eu já senti, né, as pessoas te olhando de um jeito meio torto, né? Às vezes achando que você não era capaz, né, que você não conseguia dar conta de atingir certas metas que eram colocadas para todos e tal. Mas eu consegui. E aí então eu decidi entrar na faculdade. E aí começou, né, pela própria família mesmo, já falar: Amanda, você é louca, você vai entrar na faculdade, como é que você vai, né, para outra cidade todos os dias, você depende das pessoas e tal. Aí eu falei: não, me dá uma oportunidade, me dá um voto de confiança, confia em mim. E aí eu entrei na faculdade e lá dentro eu já passei por muitos obstáculos também. Às vezes eram as pessoas da sala mesmo que nunca me chamavam para formar grupos de estudo, né? As atividades lá, às vezes eu não era muito chamada e tal. E hoje eu tenho 2 anos de formada na área de psicologia e estou aí, né, com mais um novo desafio, que é encontrar um emprego mesmo, trabalhar, né? E procurando nessa luta, né, de achar um emprego, achar o meu lugar no mundo, né?
eu passei por várias experiências que às vezes não era bem um emprego, era um subemprego, era uma coisa só para falar, qualquer coisinha dá, sabe, tá bom e tal. E não, eu tô vendo que eu quero uma coisa com a minha cara, que tem esse lugar para mim na sociedade. Assim também como eu acredito que todas nós, mulheres, né, que às vezes passamos por uma discriminação, desafios, a gente tem sim um meio de contribuir positivamente nesse mundo, né? Então, o que eu acho mais foda de ser mulher nessa sociedade é que às vezes você só quer ser você só quer passar, você não quer que ninguém te observe, que ninguém te note, você só quer ter um momento seu com você e tipo, eu acho que a gente encontra saídas de vários jeitos, escondendo o nosso corpo, escondendo a nossa personalidade, pra se sentir segura e não vulnerável. Penso muito no que eu vou usar antes de sair de casa. É até um pouco difícil de falar porque desde muito nova eu já tive peito, já tinha muito seio. E eu gostava no começo, mas hoje em dia, apesar de ter seios, eu não uso decote. É muito raro eu colocar um decote, uma roupa assim, porque eu simplesmente detesto, eu não aguento, eu não suporto que a pessoa não me olhe nos olhos. E isso eu me sinto totalmente invadida. E não sou só eu tenho várias outras pessoas que compartilham dessa mesma ideia, que a gente deixa de usar uma coisa que é bonito pra gente, mas pra que não seja explorado de uma forma que você não quer que seja por outra pessoa, sabe? Meu nome é Ariane, eu sou educadora física, eu era uma militante, né? Não de carteirinha, mas já na faculdade, antes dela, já observava o mundo com outro olhar. Eu já era politizada e não sabia, mas na faculdade, que eu fiz educação física, eu sou educadora física, eu entrei em contato com essa questão política, né, que na época era muito intensa, porque era o início, era um término de um ciclo e estava renovando tudo, né? Então eu ia para a rua, passeata, corria de polícia, aquela coisa toda, muito radicalismo, né? Mas na época era necessário. Era uma época de transição e a gente estava saindo de uma ditadura, né? Hoje, como educadora física, como professora de yoga, né? E já uma trajetória de mulher, né? De tendo que vencer obstáculos, de desafio, ser mãe, profissional, dar conta de chegar em casa e fazer multi-atividades, né? Então, você não dá para ser só profissional, não dá para ser só mãe. Você tem que ter tudo. E eu acho que o feminino, ele traz isso para nós. Você pode ser tudo que você quiser, né? Você não precisa ser uma coisa só, você pode escolher e ter liberdade de escolher. Você pode ser uma mulher empresária, você pode ser uma mulher uma política, você pode ser uma mística como eu, né? E uma curadora. Meu sonho é um mundo mais justo. É um mundo mais justo, de plena convivência, que cada um saiba e respeite o outro, as diferenças, né? Que tenha diversidade, que tenha cor, né? Acho que a cor é muito importante. E a liberdade traz isso, né, cor na vida. Meu nome é Clara, eu tenho 21 anos. Eu sou estudante de psicologia lá na PUC. E eu sou uma mulher trans. No país, mais mata mulheres trans e travestis no mundo inteiro. A minha vivência como mulher, ela vai não apenas tipo, de uma mulher qualquer, mas de uma mulher trans também. Então a gente não tem que lidar apenas com o assédio diário, que é você, tipo, sair de casa um pouco mais arrumada ou, tipo, às vezes você nem tá tão arrumada, você tá saindo da faculdade mais à noite e você tem que lidar com homens chamando sua atenção, gritando pra você, assoviando, mas é também o medo e a pressão de que algum cara perceba que eu sou uma mulher trans e o que ele pode fazer comigo ou não. Eu tava trabalhando como garçonete lá no centro e eu tava voltando do trabalho umas 3 horas da manhã, aí eu fui pro ponto, só que eu não me preocupei de pensar num horário de ônibus. Eu só fui pro ponto e fui esperar o meu ônibus lá. E aí, em cerca de 1 hora, mais ou menos, que eu estive esperando o ônibus, eu fui assediada por 3 caras diferentes. Sendo que os 2 últimos caras, eles só não fizeram coisas piores, eu imagino, porque o primeiro cara que me assediou, eu tava meio que me protegendo, porque ele tava lá do meu lado.
E isso é muito intenso, é muito difícil, porque a gente fica com medo constante de andar na rua e já anda na rua meio que correndo, não olhando para os lados, não falando com ninguém. Se alguém fala com você ignora, continua seguindo sua vida. E tem sempre esse medo de o que vai acontecer comigo, o que pode acontecer. Bom, meu nome é Priscila, tenho 27 anos, estou me formando em engenharia e atualmente trabalho numa construtora, que eu acho que é um pouco diferente do mercado da mulher hoje. Eu vivo num ambiente que é liderado por mulheres, trabalho com mulheres incríveis, que é um setor todo baseado em mulheres, mas ainda tenho o desafio de lidar com diretores que são todos homens e mostrar nossa opinião e fazer o nosso trabalho com homens. Por diversas vezes a gente se vê no ponto de estar sempre muito bem arrumada ou em cima de um salto para se ver respeitada, para poder se ver naquela posição de ser valorizada pelo que a gente é profissionalmente, não pelo que a gente está vestindo. E na construção eu vejo muito isso, não só na construção, mas na profissão de engenharia a gente vê mulheres líderes que, no meu caso, às vezes eu tenho que estar demais, mas tem a posição das mulheres que tem que estar, às vezes, muito de menos. Ela trabalha numa obra, ela precisa estar de botina, de blusa larga, porque senão os homens vão vê-la como uma mulher, não como uma profissional. Eu acho que o mercado tem evoluído, assim, eu vejo na área que eu trabalho, tem melhorado, mas ainda assim é difícil, talvez, colocar uma mulher num cargo de liderança alta. O caminho tem sido esse, pelo menos no setor que eu trabalho, mas ainda é muito diferente. Assim. Por mais que hoje, ali dentro eu vejo salários iguais, para uma mulher chegar numa liderança extrema, é um caminho muito mais longo, muito mais difícil. A mulher engravida, a mulher tem filho, a mulher é responsável pela casa. E eu já vivi, até lá dentro, homens que não gostariam de contratar mulheres pela mulher simplesmente engravidar. Ela se desligar 4 meses da empresa, esses 4 meses tudo pode acontecer. Ela pode não perceber essa mudança e voltar tendo que ser tudo reconstruído. E é muito triste a gente ver que a gente quer ter uma família, a gente quer ter um emprego e a gente ser desvalorizada por algo que seja um sonho comum, seja um sonho do homem, um sonho da mulher, de ter uma família, por exemplo. Cara, eu acho que assim, a gente está vivendo num momento do Brasil que eu acho que as mulheres unirem a força dela agora é muito importante, né? A primeira parte para todo mundo na sociedade hoje, como ser humano mesmo, eu acho Cara, eu acho que é muito importante o amor dentro do seu coração. A partir do momento que você está andando na rua e você é educado com alguém, eu acho que isso traz uma sensibilidade dentro de cada um. E eu acho que isso é o principal hoje em dia. Mas em relação à mulher, a gente não pode perder esse espírito de luta, porque é uma luta diária. Eu, como mulher, trabalho numa empresa que só tem homens, eu luto, então, assim, nesse meio é uma coisa muito forte, a presença masculina superior à feminina. Inclusive a gente está agora com um projeto que eu acho que é a minha segunda parte aí na sociedade hoje em dia, porque os dados são muito fortes no Brasil. Eu acho que assim, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada hoje em dia. E é uma coisa mais presente que a gente imagina. Eu trabalho há muito tempo numa comunidade que fica no final da minha rua, chama Projeto Querubins. E conversando com as meninas de lá, eu cheguei à conclusão que a gente está completamente de olho fechado com o que acontece hoje em dia com essas meninas. E dentro dessas conversas que eu tenho com elas, porque elas estão em contato comigo o tempo inteiro, a gente decidiu, conversando com o meu professor, eu tenho um professor de Muay Thai, chama Pedro Novaes, eu conversei com ele e a gente decidiu fazer um projeto referente à defesa pessoal para as mulheres dentro da comunidade. E assim, a gente sobe, a gente está entrando em contato com algumas pessoas, com o pessoal do morro mesmo, para conseguir subir esses morros para ensinar as mulheres essa questão de defesa pessoal. Que eu acho que assim, não resolve o problema, não é a solução, sabe? A solução é que eles parem, mas é uma ajuda. Eu acho que a mulher se sente mais segura, a mulher se sente mais confiante de si mesma. E eu acho que esse momento da mulher de perceber a força que ela tem é importante até pra gente. Eu acho que a partir do momento que você se sente mais forte, não forte fisicamente, mas que você se sente mais forte, mais preparada para enfrentar qualquer parada na sociedade, você procura mais seus direitos, você corre mais atrás das suas, né, de tudo que a gente tem direito, que é ser igual, sabe? Então, assim,
Eu acho que esse projeto vai ser importante principalmente por uma questão muito psicológica. Eu acho que tem toda aquela técnica, tem aquela coisa que ajuda, que já salvou gente, que machuca homem também, machuca o estuprador. Então, assim, eu acho que é importante hoje a gente cuidar desse aspecto aí. E aí a gente está fazendo esse projeto tanto para pessoas da comunidade quanto para mulheres em geral, porque eu acho que todo mundo vai gostar bastante de saber um pouquinho sobre isso. Meu nome é Ana Cristina, eu tenho 18 anos. Estou cursando o 3º ano no ensino médio, no João Felipe da Rocha. E eu tenho muita vontade de fazer o curso de administração, para poder abrir meu próprio negócio, um ateliê. Só que tá um pouco difícil para arrumar um emprego, né? A gente procura em vários lugares, mas não tem oportunidade, ninguém quer dar oportunidade para o primeiro emprego. Aí fica difícil para ter o primeiro passo para as coisas começar a fluir. Porque aí a gente fica agarrado, né? A gente quer fazer as coisas, mas fica agarrado porque não tem de onde começar. Eu me assumi muito nova, com 14 anos eu fui meio que obrigada a falar para os meus pais da minha sexualidade. E foi uma coisa bem trágica na época. Por muitos anos foi muito complicada a minha relação com eles, porque eu sempre fui a princesa do papai. E quando ele descobriu a minha sexualidade, isso mudou totalmente. Hoje nós já temos uma relação de respeito, graças a Deus não tem mais conflitos explícitos, assim, de brigas igual antes, mas o respeito ainda continua de eu estar aqui e ele lá. Então, eles não têm convivência com a Bárbara, apesar de acharem ela uma mulher maravilhosa, não tem nada contra a pessoa, mas tem contra o fato da gente estar junto. A minha situação é um pouco diferente, eu sempre fui mais reservada, e então eu me assumi não tem muito tempo para minha família. Eu tenho uma irmã trans, então para minha mãe não foi uma coisa muito fácil, mas eles me acolheram super bem. A minha mãe, obviamente, de primeira foi um pouco assim, mas é normal, é entendível. Mas a minha família, no geral, me aceitou, me acolheu, acolhe a Bela, assim, mais do que eu diria. E, por outro lado, na questão profissional já não é tão simples. Eu costumo não dizer da minha opção sexual, para evitar de falarem, evitar de terem um preconceito, porque é o que acontece. Por ser engenheira, eu trabalho com pessoas que nem sempre têm uma cabeça tão aberta, a maioria é homem, geralmente estou numa mesa de reunião, é só homem, então eu prefiro evitar de falar, mas o meu desejo era falar. Já tive casos de amigos, comigo ainda não aconteceu, que perderam vagas de emprego por falarem que eram casados, a mulher é casada com mulher, o homem é casado com homem, então infelizmente eu ainda tenho que evitar de falar disso. Porque em casa é uma situação, mas a sociedade é outra situação completamente diferente. Eu tenho meu estilo, tenho minha personalidade desde os, sei lá, 5 anos de idade. Eu gosto de sair com decote, eu amo meu corpo, eu adoro me mostrar, mas pra mim mesma. E às vezes eu sou privada disso pelas pessoas que estão na rua, por homens. Às vezes a gente evita de ir num lugar com algum tipo de roupa, porque vai chegar, o cara vai ficar sendo babacão mesmo de... Não, decote, então. Meu nome é Ana Cristina, moro no Rosário, sou casada, tive um filho com 21 anos, trabalho em escola particular, trabalho com criança, me formei, mas não trabalho na minha área, gosto do que eu faço. Por eu sou negra, sou discriminada, infelizmente nossa sociedade tem isso até hoje, né? Centro Ideal era um clube, né, que tinha discoteca. E, infelizmente, quando a gente entrava lá, as pessoas olhavam a gente diferente. Então era um clube que eu nem gostava muito de ir. Não ia, né? Poucas vezes que eu fui, me senti muito mal. A gente chegava lá, as pessoas... Você sentia. As pessoas olhando a gente diferente. Mas, hoje em dia, eu tô resolvida. Eu entro e saio onde eu quero. Independente dos olhares, dos comentários, eu entro e saio, vou onde eu quero. Eu quero construir uma nova política com você, mulher, que acredita que a política é a principal ferramenta de transformação para garantirmos direitos iguais.